É o Bob Blinder. E de Biosavar, você pegar esse seu campo potencial vetor no calibre de Coulomb, definido lá de forma única, tirar o rotacional dele, né, para tirar o campo magnético. Esse campo magnético não tem, o resultado final não tem mais relação com o A, né? Você pode ter escolhido um outro A, mas o rotacional é o mesmo. O campo magnético é único, sim. Esse sim é único. Então, beleza, tirou o rotacional, botei o rotacional já dentro da integral, que esse cara daqui você está integrando, né? Então aqui é linha, linha, aqui é linha. Esse rotacional é derivada desse x aqui. Aqui o que a gente vai fazer? Assim, tem um rotacional, mas vamos pegar a priori, depois a gente usa isso, né? Um jeito mais genérico de escrever, né? O rotacional de um campo vetorial que é uma função vezes um vetor. Né? Então aqui é o componente i, que vamos usar nosso epsilon. Então isso aqui é epsilon i jk, derivada j do fzinho e fzão. Então aqui eu pego e abro os derivados, derivado para lá, derivado para cá, beleza? Agora esse primeiro daqui, eu vou fazer o quê? Eu vou permutar esses dois aqui. Então vai ficar menos epsilon k j, botar o f na frente. Então esse cara virou menos o produto vetorial, a componente i, né, produto vetorial de f, com o gradiente aqui do fzinho. Esse segundo aqui só vamos escrever. Então aqui é f, o que é isso aqui? É a componente i do rotacional de fzão. Então tá aqui, beleza. Vamos substituir isso aqui. No caso aqui o fzão é j, o fzinho é 1 sobre x menos x', módulo. E, só que esse cara se deriva x, e aqui é x'. Então, por exemplo, esse termo aqui vai ser rotacional de x, né, está derivando x, né, aqui do rotacional do j de x'. Então, isso aqui vai dar zero. Então, vamos substituir o nosso aqui, só substituir no lugar aqui do fzão e aqui o fzinho, mas esse cara aqui é nulo, porque aqui é x', aqui é x. Então, só para dizer que, na verdade, esse rotacional, você passa, é mais importante fazer essa conta assim, genérica, você poderia falar assim, o rotacional, ele no jx' pode sair daqui, né? Se você bota ele fora, seria isso aqui. Mas nessa brincadeira tem um sinal, né? Por isso que eu fiz daquele jeito, para a gente entender onde aparece sinal de menos. Agora aqui, você sabe, né? Vamos atuar o gradiente mesmo com um x, aqui fica x menos x na vetor, aqui ao cubo, com sinal de menos. Você deriva aqui com o sinal de menos. Esse menos com menos agora vai ficar mais. Aqui menos com menos, só que aqui eu comi o sinal. Então, na verdade, opa. Então, na verdade, aqui está errado. Aqui é mais. Ainda bem. Então, aqui é menos, menos ficou mais. Bota aqui, isso aqui é mais. Então, tá certinho. Então, isso aqui é a lei de Biot-Savart. Aqui lembra que está embutido, né, que o J é um campo estacionário. Né? O divergente de J é igual a zero. Beleza. Seria o equivalente a eletrostática, né? O E seria aqui 1 sobre 4πε0, aqui o ρ vezes o produto vetorial, aqui vezes o x menos x', esse cara aqui é o cubo. Beleza. Só que assim, geralmente a gente não trabalha com J. Ou J quer dizer assim, porque J é o que está passando numa área. Geralmente esse fluxo de carga, essa área é muito pequena com relação ao que a gente está olhando, que a gente está longe. Esse na verdade é como se fosse um ponto, um fio. Né? Cargas, né, quando cargas estivesse andando em linha. Mas assim, mesmo que não seja exatamente um fio, em linha, né? Mas você está longe, você vê essa tampinha do ar, o fluxo, quer dizer, o fluxo nessa área, todos os casos ele tem a mesma velocidade. Mais ou menos isso que eu quero fazer aqui. Então dá para dar uma simplificada aqui, e esse cara ser fininho, né, na ideia de um fio. Então, você tem um fiozinho, melhor pensar assim, cargas andando em linha, mais ou menos, né? Então seria, quando você dá um zoom aqui no seu fio, então você tem um J passando aqui, você tem que integrar esse cara aqui onde tem J, no volume. Então aqui tem uma tampa A, vamos supor que essas cargas passam no tempo dt, né, elas andam aqui um dl. Esse dl, esse n, que é a parte importante que isso vai aparecer no final da conta, esse vetor nzinho normal, ele é o que acompanha o fio, né, é o tangente ao fio. Então você tem um circuito, esse cara vai andando lá junto. Então esse dl que ele sempre aponta a direção do fio, da velocidade das cargas.
Então, esse D3x', eu vou escrever assim como um D2x', que seria a área aqui, né? E o infinitésimo aqui da área, e o DL. Né? Então, seria um elemento de volume. Você vai substituir ali, né? E esse cara daqui, como isso aqui é muito pequenininho, você, na verdade, é como se x' fosse fixo ali na brincadeira. Então, essa integral aqui a gente vai pegar toda aqui no J' dessa área. E o J' integrado, isso aqui é densidade de corrente. Então, é a corrente, é a carga passando por tempo numa área. Se você integra na área, ele vai te dar a corrente, a carga por tempo ali. Só que esse cara tem direção, né? O J tem direção do N, a velocidade das cargas. Então aqui fica esse Nzinho. Então aqui eu matei essa parte da área, né? E ficou só uma integral em L. Essa daqui. A ideia é como se estivesse, na verdade, sim, como se estivesse pegando o J, né? E tivesse tipo uma delta de Dirac nele, né? Nessa areazinha daqui, que você está pegando num ponto, no fio. Né? Então aqui você está matando essa integral aqui. Então voltou lá, ficou, aqui falhou. Aqui tinha que ter um, não, ainda não, tá certo. Falhou aqui, né? Tá, isso aqui tá tudo errado. Quer dizer assim, essa integral, aqui tem um vetor, né? Essa integral tinha que estar aqui, porque aqui tem um produto vetorial. Então você finge que todo esse parênteses está aqui entre o DL e esse produto vetorial. Porque aqui é o IN, beleza. Na verdade esse cara está aqui. Aí a corrente é constante, porque a gente já discutiu muito, qualquer coisa eu relembro vocês, né? Que necessariamente num fluxo, numa corrente estacionária, o divergente de J é zero. O divergente de J ser zero significa que quando você tem um fio aqui, né, a corrente é constante. Porque se você aumenta, mesmo se o fio fica mais grosso, né, as cargas dele ficam mais lentas. Né? Onde o fio é mais fino, a carga fica mais rápida. Isso porque o fluxo tem que ser estacionário. Então, o que entra de um lado tem que sair do outro. Então, a corrente, afinal, é essa ideia. O que entra de um lado sai do outro. O número de cargas passando aqui por unidade de tempo é o número de cargas aqui passando por unidade de tempo. O J se adequa, né? O I fica fixo. Então, esse I sai. Como esse cara estava aqui, né, aí esse N com esse DL, agora que está certo, é o vetor que estou chamando de DL vetor. Então, esse DL vetor é o DL vezes o Nzinho. O Nzinho é a direção do fio. Então, esse DL ele acompanha o fio. Isso aqui no seu circuito. Essa aqui, na verdade, é a forma mais comum, porque geralmente você tem fio mesmo. Então, vamos pegar exemplo. Um fio reto, aqui, né, finito. Finito é meio estranho fazer, então, tem tem a corrente aqui indo para cima, né? Essa corrente está vindo de onde, indo para onde? Então, meio sem sentido, talvez. Mas depois, quando eu pegar esse resultado e montar, digamos, uma espira, aí vai fazer mais sentido, né? Pegar um quadrado. Então, vamos calcular assim por enquanto. Então, vamos lá. Peguei esse cara que tem um comprimento L, botei aqui no meio, né? Então, L sobre 2 para um lado, L sobre 2 para o outro. Não vou calcular em qualquer lugar. Né? Vou calcular aqui no eixo. Aqui é a distância aqui simétrica. Né? Então, essa distância aqui é a mesma distância aqui. Esse cara está no meio. Aqui eu peguei Z, aqui eu peguei Y, mas esse cara tem uma simetria no eixo aqui, né? Então, na verdade, esse Y ele pode ser qualquer direção. Vamos pegar por assim. Então, a questão é que, repare que o campo magnético, a direção dele é o DL, que é a direção da corrente, né? O seu vetor aqui, x menos x' é o vetor que está sendo de onde está o DL, né, até onde você quer calcular. Então, x menos x', no caso, é esse vetor daqui. E o DL, esse cara aqui para cima. A corrente está acima. Então, você tem que fazer esse produto vetorial. Né? Para cá, deu para lá. Então, o campo magnético aqui está entrando no monitor. Teria que escrever aqui. Vou fazer a regra mão direita. Esse y é onde está localizado, né? Aqui z igual a zero. Essa distância daqui, que é o x menos x', de 1. Então, esse x menos x', módulo, é a hipotenusa desse triângulo. Então, aqui é zy. Z é onde eu estou pegando o incremento aqui da corrente. Né? Y onde está aqui o campo, onde está localizado o ponto que eu quero saber, o campo magnético. Então, aqui, beleza. Não tem problema nenhum. E, por que já vamos deixar sendo θ? Porque é o produto vetorial de dl com esse r. Né? Então, esse produto vetorial é o módulo de dl, módulo de r, seno do ângulo. Então, o seno desse ângulo aqui, que um faz com o outro.
Repara que esse seno aqui é meio complicado, mas é mais fácil olhar para esse daqui, esse triângulo. Repara que o seno seno desse cara é seno. Esse seno de baixo é π menos θ. Né? Mas o seno de θ e seno de π menos θ é igual, né? Porque se você abre aqui, isso aqui é seno cosseno. Então é seno. O seno daqui dá zero, menos cosseno, mas cosseno de π é menos 1, né? Então vai ficar mais seno θ. Cosseno π, cosseno θ. Ou seno disso, cosseno disso, que deu zero, menos cosseno seno. Só que aqui vai dar menos 1 com menos, então vai ficar seno de novo de θ. Quer dizer, isso é isso. Mas aqui é fácil ver o que é o seno desse ângulo. Seno aqui é o cateto oposto e hipotenusa. Então é y sobre r. Então voltar lá, o que é o dl? Esse produto vetorial, o dl, o db, né? O dl aqui é o dz, o r, isso eu escrevi assim. Então esse cara daqui, esse produto vetorial, beleza, então aqui vai estar para lá, a direção, né? E aqui o módulo, vai ser módulo disso, o seno, isso aqui. Então se você substitui, dá o seno aqui θ, né? E aqui tem um r, que cancelou aqui embaixo, por isso ficou r ao quadrado, e o dz. Aqui no caso, como aqui eu escolhi x, y, a direção i está para cá, né? Direção x. Só que esse cara está apontando para trás, né? Então aqui é menos i. Mas é só por causa dessa escolha. Depois a gente vai generalizar isso, rodar. Esse cara vai ser um φ, na verdade. Né? Mas beleza, deixa ele guardado aqui. Agora é só substituir aqui que é o seno θ e aqui que é o r. Né? O seno θ tem um y é fixo, né? O r está aqui. O r também, na verdade, é fixo. Né? Aqui vai ficar r ao cubo. Então r ao cubo, estou escrevendo aqui que é r e por aí vai. Agora, você tem que integrar isso para um dz. Vai integrar no z. Antes de integrar, eu só estou fazendo um esqueminha, tirando um y aqui em evidência. Tirei esse y, aqui saiu o y ao quadrado, então ficou y ao cubo. Y ao cubo. Só que tem um y em cima, então ficou y ao quadrado. Aí um y eu deixei aqui, o outro y eu escondi aqui no dz. Então aqui z sobre y ao quadrado. Então é mais fácil trabalhar com esse z sobre y. Então a priori você vai lá integrar em z, né? A gente vai integrar de menos L sobre 2 até L sobre 2. Vamos fazer já que esse z sobre y, que digamos tangente θ. Então aqui ficou 1 sobre cosseno quadrado de θ. E esse cara aqui, 1 mais tangente ao quadrado de θ, é 1 sobre cosseno quadrado de θ. Você tira aqui o mínimo, né? Então fica cosseno mais seno que é 1, fica 1 sobre cosseno ao quadrado. Beleza, substitui tudo isso, né? Então aqui vai ficar cosseno ao quadrado, cortou, cosseno ao cubo, que vai subir, e aqui um cosseno ao quadrado dividindo. Então aqui vai ficar cosseno θ. Então vai ficar cosseno θ de um ângulo inicial até um ângulo final. Não vou fazer a troca de variável aqui no ângulo, depois eu volto para o z. Essa integral aqui é trivial, a integral do cosseno é seno, com sinal de mais, né? Porque é derivado de seno é cosseno, até os ângulos. Né? Mas o que é o seno? Vamos voltar agora para o original. O seno é tangente raiz de 1 mais tangente ao quadrado. Né? Porque esse cara daqui é 1 sobre cosseno. Subiu o cosseno cancela aqui, seno. Mas você tem a tangente, porque eu fiz assim em termos de tangente, porque eu tenho a tangente θ em termos de z. D sobre y. Isso aqui é z sobre y, z sobre y. Então é só voltar aqui, e agora o z eu sei, né? Ele vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Então é só substituir, agora é só aplicar. Botar aqui em L sobre 2. Repara que aqui quadrado tanto faz, vai ser evidência. Aqui vai ficar L sobre 2 menos L sobre 2. Então vai somar. Então vai dar duas vezes. Né? Vai o L sobre 2 aqui. Então vai cortar o 2. Então vai ficar L dividido por Y. Então aqui ficou L dividido por Y. Aqui tem outro Y. Você fala, mas esse Y que sobrou. Mas esse Y eu botei de volta aqui dentro. Então ficou Y ao quadrado. E cortou com esse Y ao quadrado. E no lugar do Z, ficou L ao quadrado sobre 4. Então tá certinho. Esse aqui é o seu resultado, escolhendo. Obviamente, essa escolha de Y foi porque pode ser qualquer direção, né? Então, na verdade, o que interessa é que se a corrente está para cá, o campo magnético está assim. Né? Então, na verdade, se você vai girando o Y, né, o campo magnético sempre está assim. Então, na verdade, o campo magnético é φ. Né? Ele está rodando φ aqui certinho, positivo. Né? Então, corrente, campo. É a regra lá de mão direita, né, da escola. E esse aqui é o seu campo. É o seu campo
magnético que eu fiz aqui para cá, eu tirei o L, né? Tirei esse cara daqui, evidência. Toda hora que eu tiro uma coisa. Então eu tirei esse cara, saiu um L sobre 2, o 2 subiu, cortou que ficou 2, para cortar com esse L aqui. E aqui ficou nada, mi0i, 2pi, y, isso aqui. Eu vou fazer isso para ficar mais fácil tomar o limite L para o infinito. Então quer dizer assim, se você tomar L para o infinito, seria um fio infinito, né? Então aqui some, né? A mi0i, 2pi, eu chamando de ρ, né? Ρ é a distância para o centro, né? Porque agora que está no plano, na direção φ. Então, poderia ter escrito aqui em termos de ρ também. A ideia é essa daqui. Esse aqui é o resultado mais útil, né? Porque geralmente o seu fio é bem comprido com relação à distância que você está dele. Então esse aqui seria o problema no caso infinito. A gente rederiva isso depois do jeito bem mais simples, né? Jogando lei de Ampère, né? A forma integral da equação da lei de Ampère. Do mesmo jeito que você pode resolver de uma carga pontual usando a integral lá com lei de Coulomb, né? Ou achar o campo elétrico de uma carga pontual usando lei de Gauss, seria o equivalente, né? Isso a gente vê depois. Então beleza, tá aqui um fiozinho. Já para a gente acabar o vídeo, né, uma coisa que faz mais sentido, então já que a gente tem um fio finito, vamos pegar 4 fios e agrupar para ter uma espira, né? Agora aqui faz sentido essa corrente, né? A corrente está rodando aqui. Vamos supor que não tem perda, né? Ficar rodando para sempre. E vamos calcular o campo elétrico, o campo magnético no eixo. Não estou olhando o tempo que está grande. No eixo de simetria. Então, mas é simples, é princípio de superposição, né? O campo magnético é linear, as equações são lineares, né? Então aqui, vamos aplicar aquele mesmo resultado. Então, esse, por exemplo, peguei aqui esse fio, eu quero saber, está essa distância, né? Então o campo magnético faz assim. Então o campo magnético para esse fio está aqui, né? Você tem que olhar esse cara como se fosse o nosso plano lá. Então essa distância daqui, que eu chamei de ρ no outro, né, que eu estou chamando de R, ele aqui é Z, aqui é L sobre 2, né, porque a espira é L, 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 L. Então aqui é L sobre 2, então essa hipotenusa é raiz de L quadrado sobre 4 mais L quadrado. Isso é verdade para o outro, para o outro, para o outro. Só que, por exemplo, esse daqui aponta para cá, eu peguei só 2, né? Esse outro daqui é esse campo, cria esse campo magnético para cá. Então, para que você projeta aqui nesse plano, eles se cancelam e nos se somam. Mesma coisa vai acontecer para os outros dois, mas só que fica ruim de desenhar, né? Aqui seria um para cá e o outro para dentro. Melhor, esse daqui é para fora, né? Para cá, né? E esse saindo e esse daqui entrando de fora. Então, na verdade, no plano x e y se cancelam e na componente z eles se somam, né? Na verdade, seu cara só tem a componente z, que a componente z dele vai ser 4 vezes, porque são 4 fios, b, e tem que projetar esse cara aqui, né? O que é esse ângulo aqui? Repara que aqui é 90, esse cara aqui é o produto vetorial, né? Desse vetor com esse vetor, necessariamente ele é perpendicular a esse vetor aqui. Então aqui é 90, aqui é o ângulo que eu preciso, mas é mais fácil calcular, eu sei esse ângulo daqui. Então quer dizer assim, o que é esse ângulo? É π menos esse ângulo todo aqui. Só que esse aqui é π sobre 2, né? Então cansado, então esse cara daqui, ele é π sobre 2 menos θ. Então o cosseno desse ângulo é o cosseno de π sobre 2 menos θ. Por que eu estou escrevendo isso? Porque agora é fácil ver aqui, né? Só abrir, né? Cosseno, cosseno, mais seno, seno. Esse cara vai dar seno de θ. O seno de θ aqui é fácil, né? O seno de θ é o cateto oposto, então aqui é L sobre 2 dividido por R. Então L sobre 2, R é esse cara daqui. Eu escrevi. Beleza. Então é só adaptar o resultado que a gente já tinha, né? Do B, do fio. Só que essa distância daqui, vou botar aqui, essa distância daqui, que se chama de Y, é aquele R. Então é só voltar, vai ter 4 vezes aqui, no lugar desse Y, colocar isso e acrescentar o seno de θ, que é esse cara daqui. Então faz tudo isso, aqui é o seno de θ, aqui é o, digamos, o Y, né? E aqui é o termozinho lá que tinha tudo lá, né? Por que aqui tem um fator 2? Porque eu fiz alguma coisa aqui. Eu escrevi ele como, acho que assim, não sei como o jeito que eu escrevi, acho que talvez eu tenha escrito assim. Aqui ficou raiz, assim, foi isso que eu fiz.
vou escrever aquele é o y, aquele y quadrado mais aqui, essa distância daqui, meu Deus, deixa eu voltar direitinho lá. Esse cara seria o y, o r. Aqui sim, aqui melhor. Aqui então tem que abrir aquele cara ao quadrado, lembra que aquele cara é aquela raiz. Aí quando você abre, aqui ele soma o termo daqui. Só que eu já somei, por isso que tirei 2 vezes, e tirei o L de evidência, é isso que eu fiz. Por isso que ficou um fator 2. E aqui tirei o L, por isso que aqui tem um 4 e um L quadrado. E beleza, então aqui eu tirei já cancelei. Então na verdade eu usei essa forma aqui. Agora que está claro. Essa forma daqui. Então substitui lá, substitui aqui. Vai abrir, aqui vai cortar um L quadrado. Aqui, desculpe, tem um quadrado faltando, né? Aqui vai cortar, vai somar 2 vezes. É isso, agora entendi. Então vai somar 2 vezes, esse aqui é o seno de θ. Agora sim, vamos lá. Bora. Então, colocando o z em evidência, então tirei um z aqui, onde tinha z aqui, tirei esse z, tirei isso aqui tudo, tirei aqui. Então tirei aqui, tirei aqui, tirei aqui, aqui ficou z ao cubo, aqui tem L, ficou L quadrado. Esse termo, esse é igual a esse e diferente desse, né? Então aqui sai o quadrado, 2 cancela, esses dois aqui são iguais junto. Então fica essa raiz com 2, e esse cara sem raiz com 4. E aqui z ao cubo, o que eu fiz aqui, eu deixei um zero-i, esse L ao quadrado, proposital, né? 2π z ao cubo e esse fatorzinho todo feioso. O resultado é esse. Mas eu deixo assim, porque geralmente você está longe da espira. Então seu z é bem maior do que L. Se o z for muito maior do que L, você pode jogar fora esses termos aqui. Então ele fica assim. Na verdade, o seu campo magnético ele cai aqui com z ao cubo, né? E ele aponta aqui na direção z. Por que ele cai com z ao cubo? Porque ele é a ideia tipo um dipolo. Lembra que igual a ideia do campo elétrico. No campo elétrico o termo de carga cai sobre r ao quadrado, aqui o termo de polo sobre r ao cubo. Mas repara que no magnético, né, aqui não tem termo de carga. Ele começa no dipolo. Ele começa com sobre r ao cubo. A gente vai ver isso depois de forma mais geral. Porque o termo de carga sempre não tem monopolo magnético. Então beleza. Aqui seria... E por que eu botei esse I, L ao quadrado aqui proposital? Ele é o que eu vou chamar depois de carga vezes a área. Esse circuito cria uma área, né, é o dipolo magnético. Né, mas a gente vai ver depois. E é isso. Esse vídeo foi isso. No próximo vamos ver mais exemplos. Então falou, galera. Beleza aí? Você tá achando meio chatinho aí? Falou. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar, e tudo muda, menos o que eu sinto por você.